aí, galera? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje a gente vai aprender mais um pouquinho de matemática. E é muito gostoso aprender, né? Eu acho maravilhoso. Gente, e eu tava pensando assim que como eu gosto de comentar algumas coisas com vocês, eu queria comentar mais um pouquinho, porque tem gente que sempre fala pra mim assim: eu não consigo aprender, eu não sou capaz, eu estudo e não adianta, eu assisto videoaula e não dá certo, e aquela coisa toda. A gente sempre tem algo para fazer que é mais difícil. A gente sempre passa por um momento que é mais complicado. Alguns têm facilidade para atividades físicas, outros têm facilidade para português, outros para história. A gente sempre tem facilidade para alguma coisa, né? E dificuldade para outras. Isso é normal eu digo assim que ainda bem que existem essas diferenças, porque se todos nós fôssemos bons nas mesmas coisas, não teriam profissões diferentes, né? Se todos nós gostássemos das mesmas coisas, todos teríamos a mesma profissão. E aí o que aconteceria com as outras coisas que a gente precisa da nossa vida, né? Então, eu queria falar com vocês o seguinte, pra gente dedicar, porque dedicando a gente consegue aprender, pra gente começar a gostar, porque quando a gente gosta, a gente aprende. E todos vocês são capazes, porque todos nós somos capazes de realizar coisas que a gente nem imagina. Basta que a gente tenha um pouco de dedicação, tá bom? Eu sempre fui muito boa em matemática. Em compensação, eu sou péssima com nomes. Os meus alunos sabem disso. Gente, não é só nome de pessoas, não. Nome de cidades, nome de rua. Nome! Eu não gravo nomes. Então, em alguns momentos da minha vida que eu precisava de decorar alguns nomes, eu tive problemas. Então, eu tive que me dedicar mais àquela situação. Por quê? Porque eu não decoro, eu troco, né? E todo mundo que convive comigo sabe que eu sou assim. Às vezes eu falo um lugar e eu vou descrever, eu tô falando de outro totalmente diferente do nome que eu falei. Então, por que eu tô contando para vocês? Para mostrar para vocês que nós somos capazes de superar as nossas dificuldades. Basta que a gente queira, né? E a gente pode chegar onde a gente quiser. E se tem algo que ninguém consegue tirar de vocês, é o conhecimento, né? Hoje você pode ter um celular legal, você pode ter roubado, o celular cair, quebrar. Você pode ter, eu posso ter um carro, eu não sei se eu vou ter esse carro amanhã, mas o meu conhecimento ninguém me tira, tá bom? Eu sempre falo isso. Então, quando eu invisto em saber, eu estou investindo em mim, eu estou investindo em algo que vai me ajudar sempre que eu precisar, certo? E a gente vai falar hoje de algumas operações no conjunto dos números racionais. E eu vou começar com vocês falando da adição. Quando eu falo números racionais, é claro que os inteiros e os naturais são racionais. Mas especificamente agora, eu vou falar dos decimais e das frações, ok? Então, primeiro, vamos ver exemplos de como a gente soma dois números decimais. Então, vamos colocar uma adição assim. Às vezes as pessoas dizem que é muito fácil. Aí a hora que eu peço para armar a soma, arma a soma, que eu vejo a soma tá armada errada. Por quê? Para somar dois números decimais, eu preciso que as vírgulas fiquem na mesma posição. Eu preciso de vírgula embaixo de vírgula. Então, eu vou colocar 2,5 mais 1,34. Vírgula embaixo de vírgula. Ah, Cíntia, mas não tem algarismo ali em cima do 5, né? Em cima do 4, desculpa. Não tem algarismo em cima do 4. O que eu vou fazer? Coloco 0, ok? E agora? Agora eu somo normalmente. Então, eu vou fazer 0 mais 4, 4. 5 mais 3, 8. Mantenho a vírgula e 2 mais 1, 3. Então, 3,84. Certo? Gente, desculpa os momentos que eu vou engasgando. Eu costumo falar que tem hora que eu tô tão empolgada com o que eu tô fazendo que é como se meu cérebro fosse mais rápido do que minha mão. E aí dá um conflito e eu acabo, tem hora que trocando o que eu tô falando, tá bom? Eu vou tentar ir mais devagar aqui, raciocinar mais devagar, mas é porque eu gosto tanto de matemática que parece que eu quero falar tudo de uma vez. Então, tranquilo aqui, né? Então, somar dois números decimais, vírgula embaixo de vírgula. É a única coisa importante. Na hora de efetuar a soma, a vírgula se mantém no mesmo lugar.
Agora vamos ver quando a gente tem fração. Vamos pegar uma situação assim. 2/7 mais 1/7. O que eu tenho que fazer? Aqui é 7, aqui é 7. Então, eu tenho aqui 2/7 mais 1/7, mas as partes são do mesmo tamanho em relação ao meu todo, né? Porque é como se eu pegasse um desenho, dividisse em 7 partes, eu pegasse 2 e depois eu pegasse mais uma dessas partes. Então, os tamanhos das partes são iguais. Então, eu simplesmente vou fazer 2 mais 1, 3. 3 o quê? 3/7. Eu não somo o denominador. Eu tenho 3 partes, né, de algo que foi dividido em 7 partes. Então, eu tenho 3/7. O meu problema vem quando eu tenho uma situação assim. Por quê? Porque agora as partes têm tamanhos diferentes. Porque esse inteiro aqui foi dividido em 8 partes e esse aqui foi dividido em 12 partes. Vamos dar um exemplo de um chocolate, por exemplo, aquelas barras de chocolate, elas já vêm fracionadas. Então, vamos pensar que eu pegue uma barra, divida em 8 pedaços e coma 5. E aí vocês peguem a mesma barra de chocolate, dividam em 12 pedaços e comam 7. A gente comeu a mesma coisa? Os pedaços que vocês comeram foram do mesmo tamanho dos pedaços que eu comi? Então, para eu conseguir juntar isso, para eu conseguir comparar, ou para eu conseguir juntar isso, eu preciso que os pedaços estejam do mesmo tamanho, né? Teve um aluno meu que me perguntou uma vez, por que vocês usam tanto chocolate e pizza? Porque o chocolate ele já vem divididinho ali, já fica fácil da gente imaginar, né, as partes dele. Eu só posso somar se os tamanhos forem iguais. Então, para isso, eu vou encontrar mínimo múltiplo comum de 8 e de 12. E quando você não souber olhar para os valores e achar o mínimo, você vai fatorar, colocar o 8 e o 12. E a gente pode começar dividindo esses valores por 2. Então, 8 dividido por 2 vai dar 4. 12 dividido por 2 vai dar 6. Enquanto eu tiver números pares, eu vou dividir por 2, tá? Não pode dividir por 4, não pode dividir por 6. Por quê? Só pode colocar número primo aqui. Então, eu vou dividir de novo. 4 por 2 dá 2. E 6 por 2 dá 3. E vou dividir mais uma vez por 2. 2 por 2 dá 1. E eu vou baixar o 3. O 3 não é divisível por 2. Agora, eu posso dividir por 3. Eu vou repetir o 1. 3 por 3 dá 1. Se eu multiplico isso tudo aqui, eu tenho 2 ao cubo vezes 3. Se a gente faz essa multiplicação, 2 ao cubo são 8. Por que são 8, né? 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 2, 8. Vezes 3. Então, aqui eu tenho 24. Então, eu vou colocar aqui. Eu posso colocar num traço único ou eu posso colocar separadinho, o 24. Mas eu não posso trocar o 8 por 24, trocar o 12 por 24 e continuar com 5 com 7. Para eu fazer essa troca, eu preciso de escrever uma fração que substitua essa fração, que tenha o 24 aqui, mas para substituir ela precisa ser equivalente, né? Ela tem que representar a mesma coisa. E aí, volto na fração equivalente, que é o quê? Posso multiplicar ou dividir, desde que sejam por valores iguais. Então, eu paro e penso, por quanto eu multipliquei o 8 para chegar em 24? Aí, eu fiz 8 vezes 3. Então, eu vou fazer 5 vezes 3, que vai dar 15. Na prática, esse caminho ele fica muito extenso, então a gente usa um recurso mais simples, que é o quê? A gente pega o 24 e divide por 8. A gente faz 24 dividido por 8. Para que eu faço 24 dividido por 8? Para descobrir por quanto o 8 foi multiplicado, para dar 24. Então, 24 dividido por 8 vai dar 3.
O resultado eu faço vezes 5. Então, eu coloco 15. Então, aqui, resultado. Vezes 5. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa. 24 dividido por 12 vão dar 2. E eu vou fazer o resultado, que é 2, vezes 7. Então, 2 vezes 7, 14. Fazendo outro processo, né? 7 dozeavos. Aqui são 24. Então, 2 vezes 2 dá 24. 7 vezes 2 vão dar 14. Então, essa fração aqui, embora ela tenha números diferentes, ela representa a mesma coisa que essa daqui. Agora que os denominadores estão iguais, quer dizer, os meus pedaços, as minhas partes, elas estão do mesmo tamanho, então eu posso juntar essas partes. Então, a 15 mais 14 vão me dar 29 em 24, certo? Se for possível simplificar a fração, eu vou simplificar. Se não for possível, eu vou deixar do jeito que está. Tranquilo? Certinho? Então, denominadores diferentes, a gente tem que tirar o mínimo múltiplo comum para poder somar. E agora eu vou falar para vocês da subtração. Gente, parece que eu falei assim, você falou tão pouco da adição e já vai para a subtração, mas é porque ela segue o mesmo princípio da adição. Então, tudo que eu falei lá vai ser falado novamente agora, tá? E assim a aula de novo não fica muito cansativa. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro exemplo com decimal, porque é mais fácil. Vamos colocar 7,28 menos 5,617, por exemplo, né? Então, na hora de escrever vírgula embaixo de vírgula, esse número é menor do que 7,28, então ele tem que ficar em cima mesmo, ele é nosso minuendo. A vírgula tá aqui, olha, eu posso colocar a vírgula para me orientar. E aí aqui o 6,17 e aqui o 5, ok? E aqui na subtração eu sou obrigada a colocar o zero para não errar. Bom, o correto, né, a maneira que a gente aprende lá no ensino, nos anos iniciais do ensino fundamental é o quê? A gente fala pegar emprestado, né? Eu tive uma professora que falava assim, pegar emprestado o quê? Você não devolve, então você não pega emprestado. Mas é o quê? A gente pegar as dezenas, né? Trazer uma dezena de volta para a unidade, para a gente poder ter unidade para tirar. Então, eu venho aqui onde eu tenho 8 dezenas, eu tiro uma, fico com 7. E a dezena, ela vale 10 unidades, então quando ela vem para cá, essa uma dezena vem para cá, esse número que não tinha nada, era 0 unidades, agora eu passo a ter 10 unidades. E aí 10 menos 7 dão 3. 7 menos 1, 6. E quando eu chego aqui, a situação é a mesma, porque o nosso sistema de numeração é decimal, então ele anda de 10 em 10, né? Então eu vou tirar aqui 1, vou trazer para 6, tá? E esse 6, gente, eu tô falando desenho em unidade, ignorando a vírgula para ficar mais fácil para vocês, tá bom? Esse 6, né, como se eu tivesse aqui, se eu não tivesse a vírgula, como se fossem unidades de milhar, eu trago ele para cá, essa uma que eu tirei, e aqui passa a ficar 12, tá bom? Não tô usando centésimos, décimos, milésimos para ficar mais simples. 12 menos 6 vão dar 6, e 6 menos 5 dá 1. Então, minha resposta é 1,663. Correto? Agora vamos ver com fração. Se as nossas frações tiverem denominadores iguais, a gente pode subtrair, né? 8 menos 3 ficam 5, 15 a gente repete, porque os denominadores são iguais. E nesse caso aqui, o 15 e o 5 são divisíveis por 5, então eu posso simplificar. Tranquilo? Mas e se elas tiverem denominadores diferentes?
Coloquei 3 frações para ficarem diferentes. Eu ia colocar um mais ali, mas mudei de ideia. Como a gente está com o título de subtração, eu resolvi colocar só menos. São diferentes os meus denominadores, então a primeira coisa que eu vou fazer é tirar o mínimo múltiplo comum. No caso, a gente vai colocar todos eles. Se a gente tiver algum número inteiro aqui embaixo desse número, a gente coloca 1. Aí a gente não precisa preocupar com ele aqui, porque o mínimo de qualquer valor em 1 vai ser esse próprio valor. Então aqui a gente tem o 6, o 8 e o 4. Todos eles são números pares, então a gente vai começar dividindo por 2. O resultado a gente coloca embaixo de cada um deles. E enquanto a gente tiver número par, a gente vai dividir por 2. A gente ainda tem um número par aqui. E agora a gente divide por 3. Então, a gente teve aqui 2 ao cubo vezes 3. De novo, né? 2 ao cubo vezes 3. Então, a gente já falou que é 8 vezes 3, que vão dar 24. Então, eu vou colocar o 24 aqui. Tem gente que gosta de colocar num único traço. Pode também, não tem problema nenhum, tá bom? E aí, o que eu faço, né? 24 dividido por 6 vão dar 4. Vou anotar aqui embaixo para vocês, ó. 24 dividido por 6. E o resultado que eu encontrar eu vou fazer vezes 5. Então, vão ser 4 vezes 5, que vão dar 20. Então, aqui eu vou colocar 20. Essa fração 20 e 24 avos é equivalente à fração 5 sextos. Elas representam a mesma coisa. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a outra. 24 dividido por 8 e o resultado vezes 1. Então, eu tenho 3 vezes 1, que é 3. Então, aqui eu vou colocar 3. E, por último, 24 dividido por 4 e o resultado vezes 3. Então, 24 por 4 dá 6. 6 vezes 3 dá 18. Então, eu vou colocar o 18 aqui. Se de 20 eu tiro 3, se eu faço 20 menos 3, eu fico com 17. E na hora de fazer 17 com menos 18, eu tenho sinais diferentes, então eu vou subtrair e dar o sinal do número maior, de maior módulo, tá? Então eu vou fazer menos 18 menos 17, 1. Então o meu resultado é menos 1 sobre 24. O meu denominador eu não mudo, continua sendo 24, certo? Tranquilo? Ficou mais fácil agora, né? Porque o processo é o mesmo da adição. Vamos ver a multiplicação? A multiplicação é mais tranquila. Gente, na hora de vocês multiplicarem, não precisa de deixar vírgula embaixo de vírgula. Então, para ficar fácil de fazer a multiplicação, eu sempre vou deixar o número que tem mais algarismos em cima, tá? É importante ressaltar aqui que para vocês saberem fazer as operações com números racionais, assim como qualquer outra coisa em matemática, é essencial saber a tabuada, tá? Então, não deixem de treinar a tabuada, tá bom? O que eu vou fazer então? Eu vou pegar 1,45, que tem mais algarismos, e o 2,3. Olhem que eu não preocupei com vírgula, eu não deixei vírgula embaixo de vírgula, como eu deixo na adição e como eu deixo na subtração. E vou fazer a multiplicação como se aquela vírgula não tivesse ali. Então, eu vou multiplicar normalmente. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4 dão 12, mais 1, 13, vai 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 2 vezes 5, 10. Ó, comecei embaixo do 2, porque eu tô multiplicando, né? Se a gente não tivesse vírgula aqui, seria unidade de dezena. Então, eu tenho que colocar embaixo do 2, senão eu não tô multiplicando por 20, eu estaria multiplicando só por 2 mesmo. Por que eu tô falando unidade de dezena? Porque a gente tá ignorando a vírgula por enquanto, tá bom? 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. E 2 vezes 1 são 2. Então, eu vou repetir o 5, o 3. 4 mais 9 são 13, vai 1. 2 mais 1, 3. Eu não posso deixar de colocar a vírgula ali, porque a gente pode falar assim, você está ignorando a vírgula, então eu posso não colocar? Não, por quê? Porque agora eu vou lembrar que a vírgula existe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar as casas decimais. Olha só. Eu tenho aqui 1, 2,
3. 3 algarismos atrás da vírgula ao todo. Então, eu vou contar aqui 1, 2, 3 e vou colocar minha vírgula. Então, no final da minha multiplicação, eu conto todas as casas decimais. Da minha direita para minha esquerda, eu deixo as mesmas quantidades, a mesma quantidade que eu encontrei aqui, e coloco a vírgula. Então, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Coloco a minha vírgula. Então, meu resultado é esse aqui. Certinho? Vamos ver agora a multiplicação com as frações? É mais fácil, tá, gente? Vamos ver aqui. É o seguinte, por que eu parei um pouquinho pensando que eu ia escrever ali? Porque o correto para você fazer a multiplicação, né, assim, o simples para você fazer, é simplesmente você fazer 4 vezes 5, 20. E aí eu faria o 15 vezes 24, que eu vou armar aqui com vocês, porque sempre que tem 2 algarismos, eu prefiro armar a conta, tá? Alguns hábitos a gente adquire por ser professor, né? Então, alguns caminhos a gente vai usando por trabalhar com isso no dia a dia, criando padrões para sempre falar igual. Então, são padrões que eu criei para eu sempre falar a mesma coisa para os meus alunos. Então, 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 1 vezes 4, 4 e 1 vezes 2, 2. Então, se a gente juntar aqui, 360. Terminei de multiplicar, eu tenho que olhar se eu posso simplificar. No caso, eu posso, né? Os dois números terminam em 0, então de cara eu posso dividir por 10, o famoso corta o zero. 20 por 10 dá 2 e 360 por 10 dá 36. Só assumir o zero na divisão por 10. Os dois são pares, então eu também posso simplificar por 2. 2 dividido por 2 dá 1 e 36 por 2 dá 18. Só que eu, Cíntia, prefiro fazer de uma outra forma. Presta atenção. Eu gosto de simplificar antes de multiplicar. Então, eu olho se eu posso simplificar assim, não posso, mas assim eu posso. E o que eu vou fazer para essa simplificação acontecer? Eu vou dividir mentalmente e vou riscar o valor que está ali e vou colocar o resultado, para eu me lembrar com qual número eu vou trabalhar. Então, aqui, ó, o 4 e o 24, eu vou dividir por 4, que é o maior número que divide os dois. Eu vou colocar só o resultado. 4 por 4 dá 1, 24 por 4 dá 6. O 5 e o 15, eu vou dividir por 5, que também é o maior divisor comum deles. Então, eu vou riscar e colocar só o resultado. Então, 5 dividido por 5 dá 1, 15 dividido por 5 dá 3. E agora eu multiplico. 1 vezes 1, 1, e 3 vezes 6, 18. Mais fácil, não é? Eu gosto de fazer assim porque algumas vezes os números são maiores, né? E aí, na pressa, às vezes de estar fazendo alguma prova, algum teste que o tempo seja curto, o aluno pode tentar multiplicar números grandes e errar, não porque ele não sabe, mas porque ele estava apressado. Então, quando a gente faz as simplificações, a gente reduz os valores com os quais a gente está trabalhando. E aí fica mais fácil da gente fazer as multiplicações finais, tá bom? Vamos ver a divisão? 5,6 dividido por 3,24. O que a gente vai fazer? A divisão não tem como nem falar, colocar vírgula embaixo de vírgula, porque não é colocando um número embaixo do outro que a gente arma, né? Então, eu vou colocar aqui o 5,6 e vou colocar aqui o 3,24. O caminho é igualar as casas decimais. É como se a gente estivesse, na verdade, fazendo uma multiplicação, tá? Então, quantas casas decimais a gente tem aqui? 2. Aqui tem uma. Eu coloco um 0. 1, 2, 1, 2. Estão iguais, eu esqueço a vírgula.
Então, na verdade, gente, é como se eu tivesse multiplicado por 100, porque aí eu tirei a vírgula dos dois. E eu posso fazer isso, desde que eu faça a multiplicação pelo mesmo valor com os dois números, né? Porque a divisão, ela também é uma fração. A fração representa a divisão. Então, é o mesmo caso da simplificação, tá bom? Né, quando a gente acha as equivalentes sem simplificar, multiplicando. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir normalmente. Se a vírgula tiver que aparecer, ela vai aparecer na minha conta. Então, eu vou olhar quantas vezes o 324 cabe dentro do 560. No nosso caso, uma vez, né? E eu gosto de fazer o cálculo usando um processo que eu chamo de processo prático. Eu aprendi como processo prático, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem, tá bom? Processo prático, eu já faço a multiplicação e eu já encontro o resto, tudo ao mesmo tempo. Então, eu faço 1 vezes 4, são 4. E aqui eu não posso mexer nesse número na hora que eu estou fazendo, mas eu posso acrescentar à frente dele o que eu precisar para conseguir fazer a subtração. Então, eu chamo esse cara, que é o zero, de 10. E aí eu faço assim, 1 vezes 4, 4. 4 para chegar até 10, estão faltando 6. Guardo isso aqui para mim. 1 vezes 2 são 2. Mais esse 1 que eu coloquei aqui, vão virar 3. E aí, 6 menos 3, 3. 1 vezes 3, 3. 3 para chegar até 5, faltam 2. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um zero aqui. E uma vírgula aqui, ok? E agora? Agora é um número maior, né? A gente tem o 3 aqui a gente tem o 23. Então, agora a gente vai colocar o 7. E eu vou usar o mesmo mecanismo. Então, eu vou fazer 7 vezes 4, são 28. Aqui eu tenho 0. Então, eu vou chamar esse cara de 30. 30 menos 28 são 2. 7 vezes 2, 14. 14 mais 3, 17. Aqui a gente tem 6, eu vou colocar 26, porque se eu puser 16 ele fica menor. Então, 26 menos 17 dá 9, não é? 7 vezes 3, 21. Mais 2, 23. Para 23, nada, ok? Vou colocar mais um zero. Se a gente ver que vai toda a vida, eu vou parar a conta pra gente não ficar só fazendo divisão, tá? Agora, a gente já sabe que, embora aqui seja 13, 3 vezes 3 dá 9, atrás do 9 a gente tem um 2, então eu vou colocar aqui o valor 2 mesmo, porque, né, o 3 vai ser muito. Então, 2 vezes 4 são 8, eu chamo esse cara aqui de 10. 10 menos 8 são 2, guarda esse 1. 2 vezes 2, 4, mais 1 que eu guardei, 5. No rumo do 5 a gente tem o 2, então eu vou chamar de 12. 12 menos 5, 7. Vai 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. 7 para chegar até 9, 2. Gente, eu não vou continuar essa divisão porque é, né, divisão normal. Então, eu vou parar por aqui. Vou colocar aqui aproximadamente 1,72, tá? Correto? É algo próximo a 1,72. E se a gente tiver divisão de fração? Eu vou mostrar com uma fração que dê pra gente dividir para mostrar a regrinha. Então, vamos supor que a gente tenha assim, 42 sobre 81, dividido por 6 nonos, por exemplo, né? Eu consigo dividir. 42 dividido por 6 dá 7. E 81 dividido por 9 dá 9. Só que nem sempre é coloridinho assim, bonitinho assim, né? Então, eu vou mostrar um outro recurso com essa mesma fração. O que a gente tem que fazer quando não dá para dividir? E aí, você pode sempre fazer por esse processo. Vou fazer com a mesma fração para vocês perceberem que funciona, tá? Aqui, eu poderia ter feito como eu fiz embaixo, mas eu vou usar outro caminho como se eu não pudesse fazer pela primeira forma. Que é o quê? Eu repito a primeira fração, passo essa divisão para multiplicação e inverto a segunda fração. Certo?
E aí o que eu tinha, que era uma divisão, agora se tornou uma linha da multiplicação normal. Então eu, Cíntia, vou simplificar antes de multiplicar, porque os valores são altos. Então eu já vi aqui, ó, que o 81 e o 9, eu vou dividir por 9. Então 81 por 9 dá 9 e 9 por 9 dá 1. 42 e 6, eu vou dividir por 6, porque é o maior divisor comum deles. Então, 6 por 6 dá 1, 42 por 6 dá 7. 7 vezes 1, 7, 9 vezes 1, 9. Beleza? Tranquilo? Vamos fazer mais uma situação que não dê para dividir. Vamos colocar aqui 10 sobre 27 dividido por, aqui eu vou colocar 6 e aqui eu vou colocar o 5. O que acontece? O 10 a gente pode dividir por 5, dá inteiro. Mas o 27 não é divisível por 6, não dá número inteiro. E lá, quando eu falei de números racionais, eu falei que a fração ela tem que ser representada por inteiros. Então, eu não vou trabalhar com decimal aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou repetir o 10 sobre 27, vou passar essa divisão para a multiplicação e vou inverter a segunda fração. Então, é sempre assim, passa para a multiplicação e inverte a segunda. O 10 e o 5, eu posso dividir por 5. 10 por 5 dá 2, 5 por 5 dá 1. O 27 e o 6, eu posso dividir por 3, porque o 27 não divide por 6, mas ele divide por 3. Então, 27 por 3 dá 9, 6 por 3 dá 2. Agora, 2 vezes 2, 4, e 9 vezes 1 são 9, certo? Essa situação aqui, essa situação é a mesma coisa que essa aqui, ó. Tá? Então, se vocês observarem em algum momento fração sobre fração, não desesperem. Usem, resolvam da mesma forma que a gente resolve quando é 2 pontinhos, tá? Vocês podem até escrever essa anotação para ficar mais fácil, tá bom? Se for um número inteiro, né? Se eu tiver assim, 5 dividido por 2/3, eu vou colocar o 1 aqui embaixo e vou usar a mesma regrinha, 5 vezes 3/2, ok? Gente, eu espero que tenha dado para vocês entenderem. Eu não vou falar de potência aqui nesse vídeo, porque quando eu falei da potenciação, eu mostrei como a gente faz quando é fração. E quando for o número decimal com vírgula, é só você armar o número, né? Fazer a multiplicação dele por ele mesmo. Então, o critério vai ser o mesmo aqui. Espero que tenha dado para vocês me entenderem. Eu sei que foi muita informação hoje, né? Eu sei que foi muita coisa que eu falei. São coisas que muitos vão estar relembrando, outros vão estar aprendendo. E aí, minha recomendação, assistam a primeira vez para entenderem o que eu falei, depois assistam novamente, pausando e tentando fazer os exemplos. Depois voltem no vídeo para ver se vocês fizeram certo. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu respondo vocês. Combinado? Foi muito gostoso estar podendo falar um pouquinho de matemática com vocês novamente. Nossa, eu tô amando esses momentos que eu tô tendo com vocês, tá? Eu realmente gosto de matemática, eu realmente gosto de falar de números, tá bom? Olha, espero encontrar vocês em breve novamente, espero que tenham gostado da aula, que tenham conseguido compreender, né? Qualquer coisa deixem nos comentários para mim, né? Se eu estiver falando muito rápido, que eu sei que às vezes eu fala para mim lá, Cíntia, você tá acelerando, eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar, tá bom? Não deixem de se inscreverem no canal, porque todas as vezes que sair um vídeo novo, e ativarem o sininho, na verdade, porque todas as vezes que sair um vídeo novo, vocês vão receber uma notificação, né? Deixando o like de vocês, esse vídeo vai ser recomendado para mais pessoas. Me sigam no Instagram profissional, né, Prof. Cíntia, porque lá eu vou sempre colocar algo relacionado à matemática. Então, ou alguma coisa da aula, ou algum assunto interessante, alguma matéria que eu gostei, que se refere à matemática, para a gente começar a gostar desse conteúdo, tá bom?
E também sigam o professor Marcos, se inscrevam no canal dele. Gente, ele é professor de português, as aulas dele são ótimas. E eu não vou me cansar de repetir que matemática e português andam sempre de mãos dadas, né? Por quê? Porque para interpretar os exercícios eu preciso de português, para eu escrever bem eu preciso de português, ok? Um grande abraço para vocês, fiquem bem, se cuidem, até o próximo vídeo, certo?